Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui estudamos diariamente, por mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Ele é constituído por 11 capítulos, nós estamos no capítulo 10, que trata da lei de liberdade. E aqui dentro da lei de liberdade, nós estamos no subitem conhecimento do futuro. Ontem nós começamos a ver a questão 871. Vimos a pergunta, vimos a resposta, mas não vimos o comentário de Allan Kardec. O que faremos hoje? Leremos a pergunta e a resposta, sem comentários, e passaremos, então, ao comentário de Kardec. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 871, o seguinte: visto que Deus sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Sendo assim, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Resposta dos Espíritos. Isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Embora Deus saiba previamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não foi praticado. E agora vamos ao comentário de Allan Kardec. É assim também entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza do seu triunfo, ninguém lhe confere grau algum sem exame, né? Sem passar pela prova. Da mesma forma, um juiz só condenará ou só condena um acusado com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Não faria nenhum sentido, não é? Quanto mais se reflete nas consequências que teriam para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar esse futuro. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inércia. Vai acontecer mesmo, não preciso fazer esforço nenhum. E o conhecimento de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. É por isso que o futuro só é mostrado ao homem como meta, que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os processos por que deverá passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo rumo fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Isso mesmo que vai acontecer, nem vou fazer nada. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Esses somos nós ainda, espíritos imperfeitos, não é?
E aí termina o comentário de Kardec e a nossa questão 871 e o nosso subitem conhecimento do futuro. Agora nós vamos para, se eu não me engano, é a última parte, sim, a última parte desse capítulo, onde Kardec traz um resumo teórico do móvel das ações do homem. O que é móvel das ações do homem? Do que motiva o homem a agir. Ok? É um resumo teórico, sempre baseado nas revelações que os espíritos trazem. Ok? E este resumo teórico constitui a questão 872. Desculpa. Então, nessa questão 872, não há uma pergunta e uma resposta. Há um resumo teórico sobre a motivação das ações do homem. Aqui, o termo que usa é sobre o móvel da ação, das ações do homem. Começa Kardec dizendo: a questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Desculpe. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Sim, os atos que pratica. Então, quando pratica, já exerceu o livre-arbítrio. O que é determinado é o quê? Isso antes de que chegarmos. São os contextos. Ok? No que está determinado o que vamos escolher diante desses contextos. Os crimes que comete, se algum de nós cometer um crime, não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade. Então, é lá, a erraticidade, antes de reencarnarmos, que escolhemos quais serão as nossas provas. E expiação também é prova. Então, sendo assim, é lá. Aqui, o que já vivemos são essas circunstâncias e esse meio em que nos encontramos inseridos. Agora, lá na erraticidade, não temos como saber o que escolheremos diante dessas situações. Nos preparamos para fazermos boas escolhas, sim, nos preparamos, mas podemos ser surpreendidos com a nossa escolha inversa ao que desejaríamos antes de reencarnarmos. No livro Os Mensageiros, quando trata do centro de mensageiros, que é um local em nosso lar, que prepara futuros reencarnantes para provas, vamos dizer, desafios na existência, são as provas. E vamos imaginar que tem espíritos que, ao reencarnar, viverão uma atividade mediúnica e que podem se preparar por até 30 anos. Então, quer dizer, falta de preparo não podemos alegar, porque isso é só um exemplo, também tem até uma escola para paternidade. Quer dizer, está lá, nós podemos nos preparar para as nossas provas, para melhorar a probabilidade de fazermos boas escolhas, não é? Quando aqui chegarmos e enfrentarmos as situações. Assim, Os Mensageiros é um livro do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, ok? É o segundo livro da série Nosso Lar. Primeiro é Nosso Lar, logo depois vem Os Mensageiros. Continuando, Kardec diz assim: assim, o livre-arbítrio
existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade, como estávamos dizendo. E na condição de encarnado, quando estamos encarnados, na faculdade de ceder ou resistir, usando bem ou mal o livre-arbítrio, aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Voluntariamente, sim, eu não escolhi essa situação, eu escolhi a situação. Então, eu estou voluntariamente submetido a ela. Cabe à educação combater essas más tendências. Aí, onde é que somos educados mesmo? No lar. Somos educados no lar. Na escola, somos ensinados. Nos ensinam matemática, português, geografia, história, ok? Educação moral temos no lar. Podemos ter também, claro, a escola também pode nos trazer este trabalho como apoio. Temos a evangelização infantil, importantíssima, mas nada substitui o lar, porque é no lar que a criança vai ter ali a rotina, o exemplo, o dia a dia, e isto é que traz um peso fundamental na educação. Lembrando Jesus, tudo que nos trouxe, exemplificou. Isto traz um peso único. Cabe à educação combater essas más tendências, e ela, a educação, o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento também se modifica pela higiene. Então, nós sabemos, costumamos dizer, não é? Que não existem cursos para ser pai e mãe. Não existem. Mas se nós nos aprofundamos no estudo da moralidade, estudos que fazemos no Evangelho, estudos que nos são fortalecidos pelo entendimento que a doutrina espírita nos traz, ora que o nosso papel de pai e mãe será bastante facilitado, mas muita coisa. Cabe educação, já vimos aqui. Ok. Pelo conhecimento... sim, também já vimos. Vamos ao próximo parágrafo. Desprendido da matéria ou no estado errante, quer dizer, desprendido da matéria quando do sono nos desprendemos da matéria. No estado errante, nos desprendemos e estamos lá, ou desencarnados, não é? No estado errante, entre uma encarnação e outra, é o estado errante. O espírito procede, não é o, não é e, desprendido na matéria e no estado errante, ou seja, situação de desencarnado. Desprendido da matéria, se fosse só isso, poderíamos pensar que poderia até ser mas seria um desdobramento da matéria. Não seria nem bem um desprendido. Aí realmente é o estado de desencarnado. Perdoe. Desprendido da matéria e no estado errante, ou seja, estamos falando de desencarnado, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, antes de reencarnar, de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado. Sim, às vezes podemos colaborar mais se estamos mais adiantados moralmente, menos se estamos menos adiantados moralmente. E se estamos realmente numa situação bem comprometida, às vezes sem condições mesmo de participar, pode acontecer, né? Nossos mentores farão por nós, o que também está tranquilo, né? Porque são espíritos realmente capazes e corações maravilhosos. É principalmente nisto, como já dissemos, que consiste o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação,
se cede à influência da matéria, escolhendo o mal, não é? É porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para o ajudar a superá-las, pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. E o que Jesus nos disse? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, para não usar mal o livre-arbítrio. Precisamos estar atentos e orar, pedindo assistência do alto. E vamos ficar, então, aqui no final do segundo parágrafo do resumo teórico. Amanhã continuamos na questão 872. Até amanhã. Muita paz a todos com nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá.